Ele é mundialmente conhecido por ser o autor de O Senhor dos Anéis, mas até mesmo quem o conhece bem se surpreende cada vez mais com a sua versatilidade e capacidade criativa. Conheça John Ronald Reuel Tolkien, o pai da fantasia moderna. J.R.R. Tolkien nasceu em 1982 na cidade de Bloemfontein, na África do Sul. Mas na época esta era a capital do Estado Livre de Orange, que durou de 1854 a 1902. Mas na verdade o Estado Livre de Orange foi fundado por descendentes de holandeses, alemães e dinamarqueses. E o Tolkien, quando ele tinha 3 anos, teve que se mudar para a Inglaterra. A mãe dele achava que ele e o irmão dele mais novo, Hilary, não se climatizavam bem com o ambiente, passavam muito calor e resolveu ir para a Inglaterra. O marido iria depois. Logo, ele perdeu essa nacionalidade dos Boeres, que são esses descendentes de dinamarqueses, alemães, holandeses, e ele se tornou, enfim, um cidadão inglês como toda a sua família, seu pai, sua mãe, avós e tudo mais. Mas por que eles foram para lá primeiro, para o Estado Livre de Orange? Porque o pai deles, o Arthur Tolkien, foi trabalhar no Bank of Africa, né? Ele era bancário e precisava ir para lá de qualquer jeito. Por isso ele também demorou para encontrar com a família. Na verdade, ele nunca chegou a reencontrar a família quando eles foram para a Inglaterra. Ele pegou uma febre reumática e faleceu lá mesmo, muito rápido. Assim, Mabel Tolkien, a mãe dos meninos, Ronald Tolkien, o autor, J.R.R. Tolkien, e Hilary Tolkien, 2 anos mais novo, teve que ser criado pela mãe. E da mãe, Tolkien herdou não só a aparência física, mas também o amor pela literatura, pelas línguas e também a religiosidade. Quando Tolkien tinha 8 anos de idade, Mabel se converteu ao catolicismo, à revelia de toda a família. Ela deixou até mesmo de receber apoio financeiro e ela era viúva, e isso foi muito duro para a família. Mesmo assim, ela persistiu. E mesmo depois de ter se convertido ao catolicismo, ela foi procurando qual que era a paróquia que ela se identificava mais, até que ela conheceu o Oratório de Birmingham e ela conheceu o Padre Francis Morgan, que fora pupilo do cardeal John Henry Newman. John Newman, ele foi um grande inspirador do pensamento religioso de Tolkien. Embora ele não tenha conhecido, ele conhecia o seu carisma, as suas ideias. E muito disso se deve ao contato que ele teve com o Padre Francis Morgan. Mas a vida foi muito dura para os irmãos Tolkien, porque quando Ronald tinha 12 anos e Hilary 10, Mabel, a mãe deles, teve diabetes e veio a falecer. Assim, eles ficaram sob a tutoria do padre Francis Morgan. Com o tempo, o padre encontrou um lugar para eles na casa dos Faulkner. Lá, ele encontrou uma bela jovem, 3 anos mais velha que ele tinha já 16, ela tinha 19, e eles ficaram muito amigos e acabaram se apaixonando. Edith Brett era o nome dela, aquela que viria a ser a sua futura esposa, mãe dos seus filhos, a Lúthien da sua vida. Mas o padre Francis, que tinha o compromisso de criar bem os meninos, percebeu que o Ronald não estava indo tão bem nos estudos quando se apaixonou pela bela Edith e proibiu o namoro dos dois, entre idas e vindas. E aí, quando ele proibiu de vez, um tempo depois, Edith se mudou dali, acreditando não ver nunca mais Ronald. Mas o padre Francis disse que quando ele fosse maior de idade, tivesse 21 anos, ele poderia fazer o que ele quisesse da vida e voltar com ela, com certeza. E Ronald esperou bonitinho até chegar à maioridade. Nesse meio tempo, ele não se envolveu com mais ninguém e mergulhou nos estudos. Na King Edward's, a escola onde ele estudava, ele fez um grupo de amigos chamados TCBS, Tea Club Barrovian Society. Basicamente, ele era formado, entre outros esporádicos, de 4 amigos: Ronald, Geoffrey Smith, Robert Gilson e Christopher Wiseman. Em 1911, ele ingressou na faculdade de Oxford, a princípio para estudar os clássicos, mas com o tempo ele mudou para estudar literatura e língua inglesa. E foi na universidade que ele percebeu a sua aptidão para filologia, graduando-se em 1915, mas antes, em 1913, ele lembrou da sua amada Edith, com 21 anos foi lá e escreveu uma cartinha para ela. Mas, para sua surpresa, para o seu espanto,
Ela respondeu dizendo que já estava noiva. Inconformado, ele foi encontrar com ela e então convenceu ela a romper o noivado e se casar com ele. Afinal, noivado não é casado. Em março de 1916, finalmente Ronald e Edith se casaram. E já em junho ele teve que partir para a França na Batalha do Somme, a batalha mais sanguinária da Primeira Guerra. Na guerra, ele perdeu 2 dos seus melhores amigos do TCBS. No primeiro dia já, ele perdeu o Robert Gilson. E um pouco tempo depois, ele perdeu o Geoffrey Smith. Só o Christopher Wiseman, que durou um bom tempo da vida, até foi ele que inspirou o nome do seu terceiro filho, Christopher Tolkien. Na guerra, o próprio Tolkien também adoecera na batalha. Ele teve pirexia, que é uma espécie de bactéria que fica hospedada em um piolho. É uma doença centenária, mas muito famosa na guerra. E ele ficou nos hospitais e nessa oportunidade, entre a guerra e os hospitais, que ele começou a escrever a sua mitologia literária. A princípio ele queria criar uma mitologia para a Inglaterra, mas depois ele abandonou esse projeto. Mas ficaram os contos, né? Os contos dos dias antigos. Ele deu aos seus escritos o nome de The Book of Lost Tales, que hoje compõe o Silmarillion, que foi publicado somente após a sua morte em 1977, com a edição de seu filho, Christopher Tolkien. Tolkien teve com Edith 4 filhos: John, que veio a ser padre da Igreja Católica; Michael, que era um pai de família, um professor de inglês, teve 3 filhos; Christopher também, um pai de família, teve 2 esposas, 3 filhos, 1 com a primeira e 2 com a segunda. E Christopher herdou a responsabilidade pelo seu legado literário. Infelizmente, em janeiro de 2020, ele veio a falecer. Hoje só vive a 4ª filha, Priscilla Tolkien, que era assistente social, hoje ela já está bem velhinha. Os filhos foram grandes inspirações para os seus escritos. Ele contava o Hobbit para eles. Roverando, por exemplo, era um brinquedinho do seu filho Michael, que ele se inspirou para fazer uma história. Também tem as histórias nas cartas do Papai Noel que ele escrevia para os filhos, que depois veio a ser uma publicação. De 1925 a 1959, ele foi professor da Universidade de Oxford, a princípio lecionando inglês antigo no Pembroke College e depois língua e literatura inglesa no Merton College. Foi em Oxford que ele conheceu o escritor e filósofo C.S. Lewis, que escreveu as Crônicas de Nárnia. Eles travaram uma grande amizade que esmoreceu no final da vida deles, mas com Lewis, com Owen Barfield, Hugo Dyson e outros, inclusive mais tarde o próprio Christopher Tolkien, eles formaram um grupo de estudiosos, poetas e literatos chamados Inklings, um grupo muito importante na história da vida do autor. Em 1937, ele lançou finalmente o seu primeiro livro ficcional, O Hobbit, que a princípio ele só lia para os filhos se divertirem. O público e a editora Allen Unwin gostaram tanto do livro que eles pediram um novo Hobbit. Entre várias propostas de Tolkien, nasceu durante um longo período de anos a sua obra mais notável, O Senhor dos Anéis. A princípio era para sair um volume só, mas acabou saindo em 3 volumes por conta do preço do papel na época. Em 1954, em julho, saiu A Sociedade do Anel. Em novembro do mesmo ano, As Duas Torres. E em outubro de 1955, finalmente, O Retorno do Rei. Além de O Senhor dos Anéis, Tolkien publicou o conto Folha de Cisco em 1945, Mestre Giles da Aldeia em 1949, a coletânea de poemas As Aventuras de Tom Bombadil em 1962 e Ferreiro do Bosque Maior em 1967. Além dessas obras publicadas em vida, existe uma série de obras póstumas. Contos Inacabados em 1980, os 12 volumes da série The History of Middle-earth, A História da Terra-média, de 1983 a 1996, Os Filhos de Húrin, em 2007, A Lenda de Sigurd e Gudrun, em 2009, A Queda de Arthur, em 2013, Beren Lúthien, em 2017, A Queda de Gondolin, em 2018. Outros livros póstumos também foram lançados fora do legendário, como os infantis Sr. Boaventura, Mr. Bliss, em 1982, Roverandom, editado por Christina Scully e Wayne Hammond, em 1998, Cartas do Papai Noel, editadas pela nora do autor, Bailey Tolkien, em 1976,
E ainda teve a publicação da história de Kullervo, uma espécie de versão anterior dos Filhos de Húrin, com edição de Verlin Flieger, em 2010. Tolkien também teve uma grande carreira universitária como filólogo e teve publicações nessa área, como Beowulf, The Monsters and the Critics, em 1936. Ele também preparou com E.V. Gordon uma edição do poema Sir Gawain and the Green Knight, além de traduzi-lo também. Ele também traduziu os poemas Pearl e Sir Ophelia, além de outros trabalhos na área da filologia e tradução. Sobre a fantasia literária, ele apenas escreveu um ensaio sobre histórias de fadas, que foi publicado em 1947. O ensaio nasceu como um discurso na Faculdade de St. Andrews, na Escócia, em 1939, e só depois ele ia ser escrito e publicado. No ensaio, ele procura definir as histórias de fadas e dissertar sobre as suas origens e as suas funções. Sobre a definição, ele vai encontrar uma citação do poeta John Gower, do século XIV, e ele vai perceber que fairy, a palavra que origina fairy de fadas, na verdade corresponde a um lugar e não a um ser fantástico. Sobre as origens, ele vai falar mais sobre a invenção e vai cunhar o termo subcriação. O subcriador, ele teria como base o mundo primário e subcriaria o mundo secundário, numa concepção religiosa à imagem e semelhança do Criador. Para dissertar a sua função, Tolkien traz 4 pontos. As histórias de fada proporcionariam fantasia, recuperação, escape e consolação. A fantasia se dá especialmente pela linguagem. A recuperação propõe um novo olhar sobre a realidade, para nos desprendermos dos vícios da modernidade. Sobre o escape, ele propõe uma libertação do materialismo, do racionalismo exacerbado, para dar mais ênfase às possibilidades que a imaginação nos traz. E sobre a consolação, ele propõe um novo termo, eucatástrofe, que seria o oposto da catástrofe. É uma virada repentina para a felicidade. Em meio a tanta tragédia, tristeza, pesar, ainda há espaço para a esperança e para a superação. O autor morreu em 1973, 2 anos depois da morte de sua esposa Edith. E a epígrafe que ele escolheu para colocar no túmulo da sua esposa foi simplesmente Lúthien, que dizia tudo, pois esta era a elfa mais linda e mais poderosa de todo o seu legendário. Depois da sua morte, seus filhos escolheram colocar, no mesmo túmulo, Beren, em homenagem a ele. Beren é o nome do mortal que deu a vida por amor a Lúthien Tinúvil. Seu nome é um dos mais aclamados na história da literatura mundial, especialmente na literatura de fantasia, mas não só dela. Suas obras ficam no topo da lista de muitos rankings, e ele é um grande inspirador para outros autores de fantasia, como J.K. Rowling, J.R.R. Martin e Neil Gaiman. Bom, gente, esse foi um resumão dos aspectos da vida de Tolkien. Eu pretendo trazer ainda algumas pormenoridades de perto aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se sim, deixem seu like e não se esqueçam de se inscrever no canal. Obrigada a todos por assistir esse vídeo. Beijos e até mais!